Olá, pessoinhas, estão aqui? Tudo bem? Eu decidi gravar a aula e mandar para vocês pelo YouTube, para que vocês não fiquem sem a matéria e a gente não atrase muito o cronograma, tá? Então, o que vocês tiverem de dúvidas, depois vocês me perguntem, vocês me mandem um e-mail, uma mensagem no Face, e a gente vai resolvendo. E claro, quando eu voltar para dar aula, a gente resolve todas as dúvidas. A minha intenção aqui é explicar para vocês por que raios a gente fez aquela brincadeirinha, não sei se vocês se lembram, de tentar resolver todos os problemas da humanidade. Pois bem, esses foram os resultados, né, que a gente chegou naquele dia e que cada grupo chegou. Eu coloquei aqui, acho que mais ou menos as pessoas que eu me lembro que falaram no grupo, ou algumas das pessoas que falaram no grupo naquele dia. O que acontece? Que eu fiquei extremamente contente, extremamente feliz, na verdade, com as coisas que foram saindo. Essa foi mais ou menos a lousa que a gente ficou lá um pouquinho bagunçada, mas tudo bem. Mas eu fiquei muito contente com os resultados. Eu acho que a gente pode até conversar melhor sobre a lousa, sobre as coisas que vocês colocaram nas aulas que eu voltar aí para Araraquara. Pois bem, por que isso tudo me deixou muito feliz? Por causa desse cara. Esse cara é o John Rawls. Ele nasceu em uma cidade dos Estados Unidos, que agora eu não vou me lembrar qual é. E ele, como vocês podem ver, ele é um contemporâneo nosso. Ele morreu em 2002, bem novo, na verdade, para a gente falar de um contratualista. Vocês já vão entender por quê. O que acontece com o John Rawls? O exercício que eu pedi para vocês fazerem sobre baseado numa noção de justiça, para a gente tentar recriar uma sociedade melhor, ou fazer uma sociedade um pouco melhor, nos baseando na questão da justiça, na verdade foi o que o John Rawls tentou fazer. O John Rawls, ele é um contratualista contemporâneo, e ele escreveu um livro chamado Uma Teoria da Justiça. E esse livro foi publicado em 1971. E ele, inclusive, é um dos teóricos em que o Obama se baseia para fazer a sua própria noção de política e a sua própria noção de governo dentro dos Estados Unidos. O que acontece com o John Rawls? O John Rawls, ele tinha uma grande preocupação com a questão das desigualdades e das interferências que essas desigualdades podiam gerar no social. Em que sentido? Se existem pessoas numa sociedade com diferentes bens, pode acontecer de pessoas com muito dinheiro, por exemplo, começarem a interferir em locais que elas não deveriam. Por exemplo, as políticas públicas começarem a ser feitas para essas pessoas e por essas pessoas, tentando atender a essa classe e não tentando atender a sociedade inteira, como seria a intenção de uma política pública. Basicamente, essa é a preocupação do John Rawls. É como essas desigualdades, infelizmente, interferem com a sociedade organizada politicamente. Então, e isso sempre se baseando em uma sociedade que existe escassez de bens, ou seja, não tem tudo para todo mundo. Ele já parte daí. Então, se não tem tudo para todo mundo, a gente precisa que as coisas sejam distribuídas de uma forma mais ou menos igualitária para todo mundo ter um pouco ou ter o mínimo necessário para se desenvolver. E quando existem pessoas que, por algum acaso do destino, ou por algum acaso histórico, acumulam mais bens do que outras, isso não deveria interferir
em como outros bens, por exemplo, em como as políticas públicas são aplicadas, por exemplo, na questão de educação, na questão de saúde. Não deveria interferir o fato de alguém ter mais dinheiro ou menos dinheiro para ela ter acesso a certas coisas dentro do social. Para isso, o John Rawls ele busca a noção de justiça, porque ele acha que a grande questão para você ter uma sociedade um pouco melhorzinha, digamos assim, seria você partir de uma noção de justiça. Principalmente porque ele se baseia que a justiça ela tem uma primazia e uma supremacia sobre tudo que seria bom. Porque para ele, a noção do que é bom, ela é muito particular. Diferente, por exemplo, do que Platão colocava, como a gente falou na outra aula. Que Platão colocava que teria essa questão das aptidões, essa questão de que a sociedade deveria ser organizada de uma forma que cada um cumprisse as suas funções segundo a aptidão da sua classe. Você se lembra? Então tem a classe dos artesãos, vai ter a classe dos guerreiros, vai ter a classe dos filósofos. O John Rawls, como ele está falando já no século XX, início do XXI, ele sabe que isso não é possível. Ele sabe que não tem como você esquecer a dimensão do indivíduo. Cada indivíduo tem a sua própria noção do que vai ser bom e do que vai ser a sua própria aptidão. Então, a noção do bom ou da coisa boa não pode ser aquilo que vai direcionar uma política ou uma política pública. Então, para ele, a questão, na verdade, da justiça é muito mais importante, porque a justiça nós conseguimos entender o que seria justo para todos. E por que a gente conseguiria entender? Exatamente pelo que eu fiz vocês fazerem aí na aula. Por quê? A questão do John Rawls é que, como eu já falei, ele é um contratualista. E o que raio dessa palavra significa? Significa que ele acredita em uma coisa chamada contrato social. Ele acredita que em algum momento nós escolhemos fazer uma sociedade de uma determinada forma. E a partir desse contrato nós conseguimos decidir o que é justo, o que é injusto e como a gente resolve essas duas questões. O que acontece? A teoria do John Rawls, ela se chama justiça como equidade. Em que sentido? Por que eu fiquei tão feliz quando vocês discutiram? Porque a maioria dos grupos trouxe essa questão de justiça como equidade. A justiça como aquilo que vai conseguir resolver a questão da igualdade ou da desigualdade. Então eu fiquei extremamente contente, e eu já vou explicar porque estou fazendo suspense. Exatamente porque eu queria primeiro explicar um pouco desse princípio. O John Rawls, ele tem dois princípios na sua teoria. O primeiro vai ser o princípio da liberdade. E o segundo é o princípio da igualdade de oportunidades. Então, esses dois princípios, eles serão dois elementos que vão guiar, mais ou menos, a ideia do Rawls de como essa justiça tem que resolver a questão da igualdade e da desigualdade entre as pessoas na sociedade hoje. O primeiro princípio, que é o princípio de liberdade, ele tem a ver com a questão de que a liberdade, para ele, ela é um acordo entre as pessoas. E esse princípio diria que todas as pessoas têm direito a um sistema de liberdades iguais, mas liberdades que sejam compatíveis com as demais pessoas. Ele vai estar dialogando com outros autores mais antigos, que a gente vai ver nessa aula mesmo, que eu já vou falar para vocês, mas que basicamente ele está tentando resolver essa questão da justiça e da igualdade a partir de um princípio de liberdade. Ou seja, ele vem numa linha que a gente chama de liberalismo também, tá? Que acho que é uma palavrinha que vocês já estão carecas de ouvir, mas tudo bem. Não percamos os cabelos, tudo vai dar certo no final. O que acontece com esse princípio de liberdade? A grande questão para você pensar em uma justiça
que vai conseguir resolver os problemas que a gente tem com a igualdade é a gente conseguir pensar na liberdade para todas as pessoas dentro de uma forma que todo mundo consiga ser livre e que todo mundo consiga atender essas necessidades de liberdade. Por quê? Porque uma das coisas que ele está preocupado falando de 1970, no contexto mundial, não só no contexto brasileiro, porque a última coisa que a gente tinha em 1970 era liberdade, né? Mas falando de um contexto mundial, a gente está vendo o surgimento de várias coisas. Você está vendo também uma questão de guerras estourando, a gente está na Guerra Fria. São muitas coisas acontecendo. Mas a gente está falando também por exemplo, do movimento hippie por ali. E a gente está falando de movimentos que pedem liberdade, de movimentos que pedem igualdade, de movimentos que talvez peçam a fraternidade. E eu não sei se vocês se recordam, mas eles são um pouquinho velhos já, né, remontando ao século XVIII. Mas esses princípios são princípios que norteiam o Ocidente há muito tempo. Essa questão do princípio de liberdade, ele, para o Rawls, é resolver a questão do pluralismo, que é isso que eu queria falar para vocês, que é o que começa a ser melhor entendido na segunda década do século XX, pelo menos dentro das ciências sociais, é uma busca de você conseguir compreender que ninguém vai ser igual a ninguém. O que a gente precisa de igualdade são direitos iguais, são oportunidades ou iguais e acesso igual a essas oportunidades. Mas as pessoas, enquanto indivíduos, não querem ser iguais umas às outras. Tem gente que vai querer ser astronauta e tem gente que vai querer fazer bolo. Então, e essas pessoas têm que ser respeitadas enquanto pessoas diferentes, mas elas têm que ter acesso igual às suas oportunidades. É isso mais ou menos o que o Rawls está querendo resolver com esses princípios dele e com essa teoria. O segundo princípio, que é esse princípio de igualdade de oportunidades, significa para ele que as desigualdades sociais que sempre acontecem em uma sociedade, elas têm que satisfazer duas condições. Uma, elas têm que estar associadas à questão de que todos podem ter acesso e operar a sociedade no sentido do maior benefício para os membros menos favorecidos da sociedade. Em que sentido? Que isso, na verdade, são duas coisas dentro de uma. Primeiro, as pessoas têm que ter igualdade de acesso às oportunidades. Beleza. Todo mundo deveria ter acesso, por exemplo, se a gente tem uma escola pública e a gente tem uma escola particular. A pessoa tem total liberdade de escolher aonde ela quer colocar o seu filho. Só que todas as crianças deveriam ter acesso ao ensino de qualidade. Isso seria mais ou menos a questão de uma igualdade de oportunidades. Você tem a sua liberdade de agir, se você quer pagar ou não pela escola do seu filho. Se você pode ou não pagar pela escola do seu filho. Mas ambas as crianças têm que sair com o mesmo grau de ensino, com a mesma qualidade de ensino. O que acontece daí? Já que existe dentro da sociedade desigualdades sociais, porque isso acontece de acordo com milhões de coisas, que a gente já vai desenvolver, essas desigualdades e as ações que as pessoas têm dentro da sociedade, elas deveriam trabalhar de uma forma que os membros menos favorecidos, ou seja, as classes mais baixas, fossem beneficiados. Em que sentido? Já existe a desigualdade. A desigualdade ela está posta. A gente pode tentar combatê-la com algumas medidas. E, dessa forma, seria um exemplo prático. A Embraer, ela tem, em algumas cidades, escolas que ela mantém. São escolas técnicas de ensino integral, dizem que
a qualidade de ensino é muito grande, é muito alta, e é muito positivo isso. Então seria nesse sentido. Existe uma desigualdade aí. O dono da Embraer, ele fatura muito. Ele está numa classe muito alta. Por quê? Milhões de razões. Isso a gente não tem como investigar agora. Mas as ações dele têm que reverter para que essa desigualdade não gere abismos sociais. Ou seja, a diferença entre ele fazer uma ação só para ele e ele ser obrigado a fazer alguma coisa que reverta para a sociedade e tente minimizar os problemas que são gerados pela desigualdade social. Ou seja, ele coloca dentro do seu orçamento da empresa, ele tem que bancar uma escola nas cidades em que ele coloca a sua fábrica. Entenderam? Pois bem, por que raios eu fiquei tão feliz que vocês conseguiram discutir e foi bem interessante que vocês discutiram? Exatamente porque o Rawls ele é um contratualista. Ou seja, aquela brincadeira que a gente fez, que eu falei que foi uma brincadeira sociológica, na verdade, foi uma tentativa da gente fazer o que ele fez enquanto um recurso hipotético da filosofia política. Que era o quê? Trazer as pessoas em uma situação de fazer uma sociedade, de fundar uma sociedade. Para o Rawls, essa situação é hipotética. Em que sentido? Ele fez um mecanismo teórico para descobrir quais seriam os princípios da justiça. O que realmente seria justo. Que foi da onde ele tirou aqueles dois princípios que eu falei, que é o princípio de igualdade, que aborda o pluralismo, e o princípio de igualdade de oportunidades. O que se sucede? Para isso, ele imaginou, ele criou hipoteticamente, de acordo com alguns elementos, uma situação em que pessoas que, como eu falei para vocês naquele exercício, não soubessem nada sobre si mesmas, não soubessem a sua classe social, não soubessem o seu gênero, não soubessem a sua idade, não soubessem nada sobre si, nem sobre os outros que estão ali com elas discutiriam qual seria a melhor forma de organizar uma sociedade justa. Segundo ele, essa melhor forma seria de acordo com aqueles dois princípios. As pessoas conversariam e elas, claro que não em meia hora, como a gente fez, né? Teria bastante tempo nessas situações hipotéticas para elas fundarem essa sociedade ou os princípios de justiça que norteariam uma sociedade. Existem alguns elementos que a gente precisa para pensar isso que ele chama de posição original, que vão ser dois recursos que ele usa. O primeiro é o véu de ignorância, que é esse não saber nada sobre ninguém. A única coisa que os indivíduos sabem é que eles são racionais e razoáveis. Então, ninguém vai tentar fazer uma coisa que cause extremo mal a toda a sociedade. Porque todo mundo ali é mais ou menos razoável, entendeu? E racional. Então, o outro recurso vai ser o que a gente chama de maximin, que vai ser a maximização dos benefícios e a minimização dos danos. Que seria você tomar decisões racionais em condições de incerteza. Ok? O que acontece nessa situação, dessa posição original e por que ela é tão importante? Porque é isso que funda a teoria contratualista. É você pensar que existe, hipoteticamente ou real, uma situação em que pessoas vão se juntar para decidir como vai ser essa situação de sociedade e, no caso, essa situação de justiça. Para o Rawls, a questão da justiça é extremamente importante para você conseguir pensar em liberdade, para você conseguir pensar em igualdade dentro de uma sociedade. O que acontece? O Rawls ele se baseia em uma sociedade capitalista e ele se baseia em uma sociedade democrática. Então, esses são elementos que para ele são importantes para você construir justiça. E de acordo com a discussão dessas pessoas,
para ele, as pessoas chegariam sempre a essa noção de que você precisa resguardar, já que nós não sabemos quem nós somos dentro da sociedade, a gente não sabe se é rico, se a gente não sabe se somos pobres, nós não sabemos se é nada sobre nós mesmos, nem sobre os outros. A nossa tendência seria criar uma sociedade que a noção de igualdade e a noção de justiça conseguissem contemplar as classes mais baixas. Por que o Rawls estava preocupado com isso? Ele estava preocupado com isso porque ele vê na sociedade que algumas coisas são um pouquinho aleatórias. Então, por exemplo, no Brasil, se você jogar muito bem futebol, você tá feito, né? Existe uma grande possibilidade de você conseguir entrar para um clube, vamos supor que tudo der certo. Você entra para um clube e papá, você vira o Neymar, entendeu? E aí você vai jogar bola pelo mundo afora. E se no Brasil, por exemplo, você for muito bom em sapateado, é o que acontece com muitos artistas, inclusive. Não existe grande investimento nessa área, apesar de ser uma área culturalmente reconhecida, e de outros lugares no mundo, como por exemplo na Irlanda, na Grã-Bretanha, você tem uma extrema valorização do sapateado, tá? E também nos Estados Unidos. Então, o Rawls ele percebe isso, que algumas coisas são um pouco aleatórias, que depende culturalmente de cada lugar, entendeu? Então, nem todos os talentos de todas as pessoas vão ser reconhecidos. E isso não poderia ser uma coisa que vá prejudicá-los. A função da justiça para os Rawls vai ser evitar que as pessoas sejam prejudicadas porque a sociedade não reconhece os seus talentos ou as coisas que essa pessoa tem a oferecer. Ok? Então, com isso, a gente consegue ir para a parte que realmente interessa para a gente, para o vestibular, que são alguns autores que são contratualistas também. Porque o contratualismo, ele foi uma teoria que esteve vigente em alguns séculos atrás, como vocês podem ver aqui.